Bom, Matheus, a gente está aqui discutindo sobre o que seria a estrutura administrativa ideal, né, que vai refletir o quadro de cargos comissionados para o gestor, para o prefeito ter segurança nas suas nomeações, para ter tranquilidade ao longo da gestão. E agora vamos falar um pouco dos cuidados a se tomar, né, o que a nossa legislação precisa ter, que é para quando o órgão de controle analisar, entender que o município está em conformidade com a Constituição, entender que está seguindo a regra legislativa. Quais são esses cuidados? Vamos enumerar esses cuidados principais a se tomar. O que é uma boa legislação de pessoal aí no âmbito municipal? Vamos lá. Porque uma coisa que é interessante, né, é que muitas vezes o prefeito, ao ser eleito, ele vai se deparar com uma legislação completamente caótica. A gente brinca que às vezes é um verdadeiro labirinto isso mesmo. Recebe essa herança, né? Recebe essa herança. Você pega com o RH uma lista de cargos existentes, uma lista de cargos comissionados, aí tem 3 que foram impugnados, 2 estão extintos por uma lei que ninguém lembra qual é. A gente já teve casos aí de revogar mais 60 leis para criar uma única lei, prevendo essa estrutura administrativa. Então, o primeiro passo, a gente falou numa estrutura estratégico, tático, operacional, bem organizadinho, bem definida, mas não é isso que ele vai herdar. Provavelmente ele vai herdar uma legislação caótica. E então, o primeiro passo, sim, pegar essa legislação existente, analisar se ela tem, primeiro, os requisitos básicos de uma lei, né? Se ela tem um descritivo de cargo, lembrando que o cargo comissionado precisa ter descritivo também. Mesmo o cargo de secretário, ele precisa ter um descritivo claro das atribuições, do que ele tem que fazer. Requisitos de admissão, permitido que tenha, até para secretário, tem municípios que têm nível mínimo exigido para você ser secretário de saúde, secretário de assuntos jurídicos, por exemplo, precisa ser formado em direito, com a beativa, coisas equivalentes. Então, agora, não é necessariamente obrigatório, né, mas o Tribunal de Contas vê com bons olhos quando tem requisitos para esses cargos. Além de secretário, sim, aí todos esses cargos têm que ter um requisito mínimo, não precisa ser necessariamente nível superior. Pode ser, muitas vezes, formação na área, mesmo que técnica, ou experiência comprovada. Algumas áreas, como prota, às vezes a experiência vale mais do que um curso específico. Tem a ver muito com a característica do município, né, Matheus? Onde ele está localizado, como que é essa questão? Você tem municípios que estão próximos a grandes centros, né, várias escolas de nível superior, escola técnica, né? Agora, você tem município que está em posição isolada, e também a remuneração, muitas vezes, desses cargos não é tão atrativa. E vamos lembrar que, para um cargo comissionado, a pessoa muitas vezes vai ter que deixar a sua carreira na área privada para embarcar num projeto que tem prazo de validade, né? Se tudo der certo, 4 anos, contando com uma reeleição ou algum sucessor, mas é tudo muito certo. Na verdade, vai ser menos 4 anos. Na primeira crise pode ser exonerada, quanto às vezes a carreira privada dele já está estável. Então, muitas vezes não é atrativo. Né, os salários, a gente sabe que os salários municipais no Brasil são baixos na sua média. Então, de acordo com essas características, se faz necessário, às vezes, você ter níveis de exigência que se adequem à realidade local. Agora, não é visto com bons olhos não ter exigência nenhuma, deixar lá só nível fundamental ou mesmo nível médio. É interessante, se você vai manter nível médio, explicar um pouco. Olha, tem experiência com um curso técnico, com uma formação específica, muitas vezes ele pode ter só um curso de formação, né, enfim, algo, não necessariamente uma educação formal, mas algo que complemente essa nomeação. Então, esse eu acho que é o primeiro grande aspecto importante de ver se os cargos têm atribuições. Depois, ver se essas atribuições lá previstas são realmente de nível estratégico. Se ela está a coordenar, implementar política. Porque se ela tiver uma descrição muito operacional, vai dar problema, né? Porque vamos lembrar, um ponto interessante aqui dos órgãos de controle. Os órgãos de controle são legalistas, tá? Então, eles vão analisar, basicamente, os textos legais do município. É bem comum a gente ter apontamentos que determinada função não pode ser comissionada, mas quando a gente vai na prática, ele já está ocupado por um servidor, porque a função ela só consegue ser bem desempenhada por alguém de carreira mesmo. Isso já foi ajustado na prática. Mas o cargo pode ser extinto e às vezes um eventual benefício que esse servidor está recebendo ser cancelado. Por quê? Porque ele vai pelo texto, né? Então é importante, se o texto
não adequa à realidade, ele não condiz, não basta arrumar na prática. Não, a atividade de fato ele está coordenando. Se o texto não prever isso, você pode ter problemas aí. Então é importante fazer toda essa revisão textual, e a gente entende que isso é importante fazer no começo de mandato, já valida, já começa com uma estrutura organizada, para não ficar essa tensão. E muitas vezes a ação vem, a ADIM vem no geral, em vários cargos, mas às vezes você tem sucessões de ADIMs. Uma questiona 3 cargos, a outra questiona 4 cargos, e aí você vai gerando uma situação de instabilidade no município que não interessa ninguém. Certo. Matheus, e nós temos então aí nos últimos anos, né, observado muitas ações, uma enxurrada. Então você já comentou aí das atribuições, né? Inclusive nós temos aqui uma metodologia própria, né, de elaboração dessas atribuições e que a gente sempre costuma dizer aqui que ela precisa fazer sentido. Então essa atribuição precisa fazer sentido com aquela estrutura que nós criamos, que nós falamos no episódio anterior. Se for de um cargo em comissão, essas atribuições elas precisam ser atribuições estratégicas. Se for uma função gratificada, ela precisa ser atribuição tática e, claro, servidor efetivo, atribuições operacionais. Requisitos, então, de admissão, né? Se a gente tiver num grande centro, que os salários forem melhores, o nível de escolaridade mais elevado, exigência maior, exigência de nível superior. Se tiver mais afastado, nível médio, nível fundamental, mas sempre tem exigências, né? E também experiência, formação, mas não pode deixar vago, e esse é um grande problema que a gente sempre observa. E também quantitativos. Muitas vezes a gente vê um cargo mais genérico, comissionado, por exemplo, diretor quantitativo 10. E aí foge não faz mais sentido com o que nós falamos atrás. Ele precisa ser diretor do departamento de assistência social, diretor de esportes, diretor de cultura, para fazer sentido as atribuições, porque se a gente tiver atribuições genéricas, vão sofrer apontamentos. E algo que o pessoal sempre pergunta para a gente, que eu acho que é importante mensurar, é percentual de cargos em comissão que a prefeitura tem. Então, isso que a gente sempre tenta deixar claro, que não existe uma regra específica, não existe um percentual fixo. A Constituição Federal, ela, lá nos artigos que ela fala que o município pode ter os cargos em comissão, ela fala que deve respeitar os percentuais estabelecidos em lei. Então, é importante que a legislação municipal ela estabeleça um percentual. E, mais uma vez, o percentual tem que fazer sentido. Porque se você tem uma estrutura que ela já tem muitas funções gratificadas, você já tem muitos servidores efetivos ali no nível ali de confiança. Então, o nosso percentual pode ser menor, a gente tem trabalhado entre 10% e 30%. Agora, se a gente tem um nível estratégico mais elevado, com mais cargos em comissão, e aí sim é mais prudente que a gente eleve esse percentual. Então, se eu tenho ali um nível grande de diretores, é prudente que eu tenha ali 30% desses diretores sendo ocupado por servidores efetivos. E esse percentual que a Constituição estabelece, propõe, né, é muito nesse sentido de manter mesmo essa memória institucional, de manter ali viva para não ocorrer de, passado 4 anos ou passado uma gestão, você perca tudo que foi construído, se perca toda essa memória. Então é sempre importante que tenha. Mas o gestor trabalhando bastante ali nas funções gratificadas, com esse percentual ele pode ficar tranquilo que não vai ter problema com o órgão de controle. E todas essas sugestões, né, Matheus, essas sugestões legais, eu acho que a gente sempre está buscando com elas seguir os princípios constitucionais, né? Então, se você puder só passar esses princípios rapidamente para mostrar que faz sentido a legislação com os princípios, eu acho que fecha bem. Eu acho que na Constituição a gente pode beber da fonte, né? O primeiro princípio lá no artigo 37, né? O princípio vamos lembrar, né, pessoal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na quesito legalidade, a gente já frisou bastante, tem que ter lei prévia.
Então, os cargos têm que estar descritos em lei. Então, é importante revisar essa lei logo no início de mandato, porque se a atividade desempenhada for muito diferente do previsto, muitas vezes você está fazendo o correto, mas a previsão está errada, vai ter apontamento. Então, rever a lei. Passar uma lei em Câmara Municipal não é tão difícil quanto no Congresso, e eles conseguem fazer na esfera federal, por que não fazer na esfera municipal? Rever esses cargos. E até lembrando, né, no material complementar desse módulo, vocês vão ter lá um modelo descritivo de cargo comissionado no nível estratégico, um modelo de descritivo de cargo de função gratificada no nível tático e um modelo clássico de descritivo do nível operacional para ficar um pouco mais palpável o que a gente está vendo. Segundo princípio, impessoalidade, né? No nível operacional nem se discute, né, concurso público, mas no nível tático, por exemplo, é importante que tenha um pouco desse princípio, você tenha as razões da nomeação, para não ficar parecendo que foram só os amigos do prefeito, ou cupincha, enfim, a gente escuta muito, só os amigos do rei que têm acesso. Então, se esses princípios também ali se mantiverem, olha, eu estou nomeando Pedro e não o Antônio, porque o Pedro tem mais qualificação, ou o Pedro tem mais potencial de liderança. Isso vai soar para os demais servidores algo melhor. Isso garante uma certa estabilidade, como a gente já falou, do nível operacional, respeitar o nível tático, né? E mesmo no nível estratégico, é importante ter essa impessoalidade, né, para você ter uma certa liberdade de gestão. A moralidade, né, não precisamos nem falar, a administração tem que ser ética, tem que ser moral. Então, você não ter no nível comissionados de atividades operacionais, isso claramente vai ser visto como imoral, vai ser visto como cabide de emprego e vai ser questionado, né? A publicidade desses atos, isso é muito importante. Então, tem que ser público o que ele vai fazer, aí a importância do descritivo de cargo, muitas vezes os decretos, e muitas vezes a atividade em si, principalmente das atividades de assessoramento. Então é importante que elas produzam material, para não ser questionado, o que esse assessor faz? Não, você tem aqui todos os decretos, todas as portarias, os planos de governo que ela trabalhou, que ela desenvolveu. Isso aumenta aí vamos dizer, a robustez de defesa do cargo, da existência do cargo, que às vezes para quem está fora acha que o cargo não tem utilidade, né? E eu acho que nessa questão mais importante é justamente a aplicação do princípio da eficiência, né? Que a administração pública tem que ser eficiente, e a eficiência é um princípio da administração, não no direito. Então, por isso que a gente foi beber do planejamento estratégico, dessa divisão entre estratégico, tático e operacional, para sim trazer eficiência na máquina pública. Porque esses cargos têm que ser eficientes, né? Então, e a gente tem feito muita defesa, muitas vezes, para o Tribunal de Contas. A principal comprovação é que, assim, é mais eficiente essa estrutura da forma como nós apresentamos, ou se ela não for eficiente, ela tem que ser substituída a um ponto. Porque também uma estrutura toda certa do ponto de vista jurídico, mas foi ineficiente, ela também não funciona. Então, por isso que a gente sabe da importância de cargos comissionados para ter essa eficiência, para você oxigenar, trazer ideias novas, trazer gente nova nessas nomeações aí para dar uma máquina pública mais dinâmica. Perfeito, Matheus. Então, esses aí foram as principais contribuições, né, para a gente ter uma legislação segura, uma legislação que a gente vai fugir do que o órgão de controle tem apontado, tem fiscalizado. E, claro, os princípios constitucionais é sempre importante a gente observar, principalmente para o momento da defesa. O órgão de controle ele vai estar sempre pedindo informação, fiscalizando. Então, uma defesa concisa, já de cara, com uma legislação robusta, uma legislação atualizada, você sempre relacionar esses princípios e mostrar onde estão esses princípios constitucionais, a gente vai ter bastante tranquilidade jurídica. A sua Procuradoria Municipal ela vai estar muito bem alinhada, muito bem amparada de argumentos para fazer essa defesa e evitar uma ação, evitar um termo de ajustamento de conduta. Então nós encerramos mais este bloco do nosso curso aí da montagem da equipe de governo, da montagem dos cargos em comissão, e em seguida a gente vai abordar a temática aí de como fazer com segurança essas nomeações, já partindo aí para a parte final do nosso curso.